Por mais que seja tentador, tente não reclamar quando algo der errado na sua vida. Você nunca sabe do que pode estar sendo poupado de verdade. Eu tenho certeza que alguma vez você já reclamou por uma falta de sorte ou por algum problema que te impediu de fazer algo que você queria muito realizar. Mas mal sabe você que às vezes o que parece ser um grande problema é na verdade um livramento para salvar a sua vida. Pouca gente hoje fala sobre isso, mas em 2016, o Johan era um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro e um dos principais jogadores daquela Chapecoense que entrou para a história daquele campeonato brasileiro. O Johan passou por um desses momentos em que um problema parecia ser uma grande falta de sorte, mas que no fim das contas foram um grande livramento na sua vida. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o jogador e onde é que ele tá hoje em dia? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor essa história nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? Agora, realmente, acho que para todo mundo, né, foi uma mistura de emoções ali, teve essa tragédia, mas teve agora uma oportunidade para você, né? Você até falou, olha, Deus tem um propósito para mim, você falou isso muito durante a coletiva, para seguir adiante, né? Mas eu imagino que tua cabeça, né, tenha balançado ali um pouquinho essa oscilação de emoções, mas agora olhar para o futuro do Palmeiras, né? Como eu falei, nada que eu fale, eu faça vai trazer meus amigos de volta. Então, o que eu posso fazer é orar pelos familiares para confortar. E eu tenho que seguir minha vida, como eu falei, Deus me deu uma nova vida, um propósito para mim e eu tenho que buscar dar o melhor. A gente leva isso como exemplo, que de uma hora para outra a gente pode não estar mais aqui, então a gente tem que aproveitar a vida e fazer o melhor dela a cada dia. O Johan, conta pro pessoal que está em casa a história do teu nome, porque a grafia é diferente, mas a homenagem a Johan Cruyff. A história é muito bacana, meu pai quis fazer uma homenagem ao Johan Cruyff, ele teve alguns problemas com o nome dele e quis fazer o nome dos filhos diferente. Então ele botou o meu nome em homenagem ao Johan, um pouquinho diferente a grafia, mas uma homenagem muito boa que eu gosto bastante. No dia 9 de novembro de 2016, o Palmeiras acertou a contratação do Johan, que era destaque da Chapecoense. O jogador naquele momento era uma das grandes promessas do futebol brasileiro. E mesmo que ele estivesse já em fim de contrato com a Chapecoense e com a equipe de Chapecó tendo direito a apenas 50% dos direitos econômicos do atleta, o Johan foi durante um bom tempo uma das vendas mais caras da história do clube. O que o Johan não sabia é que 20 dias depois dele ser negociado com o Palmeiras, algo mudaria completamente a sua vida e a história dele no futebol. O Johan foi contratado pelo Palmeiras, mas ele terminaria aquela temporada com a Chapecoense, e o clube catarinense, envolvido no Campeonato Brasileiro e nas finais da Copa Sul-Americana, era a grande sensação do futebol brasileiro em 2016. E o meio-campista, como era um dos destaques daquele time e era peça importante para as finais daquela competição, foi uma decepção quando ficou sabendo que ficaria fora dos relacionados para o jogo final contra o Atlético Nacional. O garoto, que começava a ganhar cada vez mais chances entre os titulares e vestia a camisa 10 da Chape, era uma das apostas do Caio Júnior para surpreender a equipe colombiana na final. Ele havia ficado de fora do jogo de volta da Copa Sul-Americana contra o San Lorenzo, enfim, por conta de uma lesão leve no joelho, nada grave, não precisaria de cirurgia, era só dar um pouco de repouso ali, fisioterapia, um tratamento convencional e ele estaria recuperado. Naquele jogo de volta contra o San Lorenzo, ele não estava em campo, mas aquela partida ninguém jamais vai esquecer. O juiz dá uma falta perigosíssima. Vai partir Cauteruccio, jogou pra dentro da área, sobrou. Não, não, não. Meu Deus, Danilo. Meu Deus, Danilo. Deus, Danilo. Voltou, bateu em cima do Neto. O Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol. Eu não acredito. Danilo, de pé, fez uma defesa incrível. Eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Nós vamos pra final, torcedor. O que tá acontecendo?
acontecendo. Acabou! Finalista da Copa Sul-Americana! O meu coração se enche de alegria, torcedores! Classificada, a Chape estava empolgada para as finais da Copa Sul-Americana contra a equipe colombiana, o Atlético Nacional. E o Johan acabou ficando de fora porque o seu joelho ainda não estava 100%. Talvez tivesse condições para o jogo de volta, para o último jogo daquela Copa Sul-Americana que a Chape disputaria em casa. Mas o fato é que para a viagem para a Colômbia, junto com a equipe, com seus companheiros, o camisa 10 acabou ficando de fora dos relacionados e sequer viajou. E vamos ser sinceros, você tá ali na expectativa, é o camisa 10 da equipe, tá ganhando minutagem. Cara, deve ser frustrante você ficar de fora de uma final por conta de uma lesão no joelho e nem viajar com os companheiros. Com certeza o Johan na época ficou irritado. O cara estava negociado com um gigante como o Palmeiras. Naquele ano, o Palmeiras seria campeão brasileiro, ou seja, ele já chegaria numa equipe campeã. E defendendo a Chapecoense numa campanha heróica na Copa Sul-Americana, ele podia estar em campo naquela final, sair da Chape como campeão, colocar seu nome para sempre na história do clube e, velho, ficar de fora dessa final, nem ser levado para viagem para apoiar seus companheiros, é realmente para chatear o jogador. Eu imagino que o Johan naquela época não ficou feliz, mas mal sabia o jogador que aquele problema no joelho estava provavelmente salvando a vida dele, era um grande livramento. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Cerro Gordo, com 72 passageiros e 9 tripulantes. A Chapecoense usou um voo comercial de São Paulo para ir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E de lá, trocou então de aeronave rumo a Medellín. Nós estamos vendo aí imagens dos jogadores. Não há informações precisas sobre mortos ou feridos. Ambulâncias de cidades próximas estão participando do resgate. Daqui a pouco, outras informações. Bom, eu de verdade eu não aguento. Eu sei disso. Eu, assim como o Paulo, não consigo lidar com a situação. Porque, assim como o Ronaldo disse, a nossa vida foi viajar, né? No meu caso, deixar meus pais em casa e minha mãe orando para dar tudo certo. E eu acordei com uma notícia que estou sem acreditar, porque realmente... Olha, eu evito falar que, poxa, foi um livramento de Deus, porque eu sei que isso levanta um monte de questões. Tem gente que acompanha o canal e não acredita, e tem outros que vão fazer mais questões ainda, que eu não vou saber responder, eu não tenho essa sabedoria, eu sou burro pra isso. Porque você pode falar, ah, mas então Deus não livrou os outros jogadores por quê? Só livrou ele. Olha, eu não sei responder, eu não tenho sabedoria para explicar isso. Assim como eu também não tenho sabedoria para falar porque outros jogadores sobreviveram, como o Neto, o Alan Ruschel, o Follmann. Cada um tem a sua história e o seu propósito. O Neto conseguiu jogar por algum tempo. O Follmann, mesmo que perdendo a perna, é um cara com uma alegria de viver enorme e é um exemplo. E o Ruschel, cara, nem precisa falar. O cara segue jogando futebol até hoje, é incrível. São coisas que a gente não vai entender. Eu chamo isso de plano de Deus, porque é a minha crença, é no que eu acredito. Mas você tem liberdade para acreditar e pensar o que você quiser. O que eu sei é que não era a hora do Johan, e não estar naquele avião foi um livramento para o jogador, porque as chances dele entrar naquele avião, onde possivelmente ele estaria, não fosse aquela lesão no joelho, e não sobreviver, era muito mais provável. As chances jogavam contra quem estava no voo. E sinceramente, eu não faço ideia de como foi que ficou a cabeça do Johan depois disso, porque cara, isso mexe com o jogador, eram todos amigos, companheiros dele ali. Ele viu os caras antes dos caras viajarem e de repente tudo mudou, velho. O próprio Johan disse depois
que tudo aquilo que aconteceu atrapalhou bastante o começo dele no Palmeiras. Ele até conseguiu se destacar na intertemporada pelo Palmeiras, marcando um hat-trick contra uma equipe da Costa Rica na intertemporada por conta da pausa para a Copa do Mundo. Mas o Johan, que era uma grande promessa naquela Chape, que todo mundo olhava e falava, pô, esse moleque vai jogar demais. Velho, depois daquele acidente ele nunca mais conseguiu, sabe, repetir o mesmo nível de atuação. Ele não deslanchou como se esperava dele, ele não se desenvolveu. Não vou falar que foi por causa disso, mas eu acredito que isso mexe, né? Mexeu com todo mundo que naquela época acompanhou o que aconteceu. No Palmeiras, o Johan fez 56 jogos no Verdão e marcou 7 gols, além de ter dado 7 assistências. Do Palmeiras ele foi pro Atlético Mineiro e também não foi tudo aquilo que se esperava no Galo, mas é um cara que fez mais de 100 jogos com a camisa do Atlético Mineiro, foi a equipe que ele mais defendeu na carreira. Ele passou ainda pelo Red Bull Bragantino, pelo Internacional e hoje ele defende o Sport Clube Recife. Ele tem jogado pouco na equipe pernambucana, é verdade, e para você ter uma ideia, o último gol do Johan foi no Campeonato Gaúcho pelo Internacional lá em 2024, janeiro de 2024. Ele realmente não vive um bom momento, mas futebol é futebol e as coisas mudam muito rápido. E cara, pro Johan, é sempre bom lembrar que cada dia é um presente. Na verdade, cada dia é um grande presente para todos nós, mas é que no caso dele, por tudo que aconteceu, por essa história, é bem mais evidente tudo isso, né? Muito além do futebol, o Johan e a história dele são uma lição de que muitas vezes a gente precisa ter mais paciência antes de sair reclamando quando algo não acontece como a gente espera, porque algumas vezes o que pode parecer um problema, na verdade é um grande livramento para salvar a sua vida. E você pode chamar de universo, de forças ocultas, pode chamar até de acaso se você quiser. Eu acredito que é um livramento de Deus, mas é só minha crença e meu modo de pensar. E você, só respeitando o meu espaço, eu respeitando o seu, todo mundo pode entender que o Johan é uma grande lição, velho, de que às vezes as coisas não acontecem como você espera, mas por um motivo que a gente não sabe explicar, velho. E eu queria saber de você. Alguma vez você já passou por algo parecido? Onde aconteceu alguma coisa que você falou, caramba, velho, olha só que isso aqui deu errado. E quando você foi ver, você, nossa, se não tivesse dado esse problema, as coisas teriam se complicado pra mim. Já aconteceu com você? Deixa aí nos comentários, eu quero saber se você já passou por isso e se você sabia que o Johan tá jogando hoje lá no Sport. Eu não fazia ideia, tá? Só descobri com essas pesquisas mesmo, porque ele tem jogado muito pouco lá no Sport. Mas deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.